Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Rafael Oliveira, Física, terceira série. Nós vamos capítulo 2, aula 2, referente ao estudo da gravitação. A gravitação é quando você tem a massa M1, M2, né, separada por uma distância, ela vai ter uma força, tá? E também nós vamos estudar também as leis de Kepler, que são as três leis fundamentais: a lei das órbitas, a lei das áreas e a famosa lei dos períodos. Como se fosse assim, é lógico que não é igual, tá? Mas é tão famosa como a lei de Newton, ação e reação. Beleza? Então vamos lá. A lei da gravitação universal afirma que se dois corpos possuem massas, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua, tá? Esse tipo de lei só vai ter força de atração, tá? Não vai haver força de repulsão. Só tem força de repulsão quando é carga elétrica. A massa é sempre de atração, tá? Embora a atração seja muito menor do que em relação a uma carga elétrica, por exemplo, tá? Proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seu centro da gravidade, tá? Aqui você tem um astronauta, né? Ele está em órbita em relação aqui à Terra. Aí você tem essa massa Mzão e essa massa Mzinho, tá? Aí você tem a força F, e a força F aqui é o encontro das duas por uma distância D, correto? Então, a lei da gravitação de Newton é o que? F é igual a G M1 vezes M2 sobre D2, tá? Esse D2 aqui é a distância entre os corpos, G é constante gravitacional, igual é o sinal de igualdade, tá? Que é equivalente, tá? F é a força de atração entre corpos de massa M1 e M2, tá? Isso aqui é a massa do corpo 1, é o produto, que é o sinal de meses, que é massa M1 vezes M2. Isso aqui é a massa do corpo 2, correto? Se aumenta a massa, consequentemente a força vai aumentar. Se você aumentar a distância, é evidente que a força vai o quê? Vai diminuir, tá? Essa é a lei da força da gravitação universal. O valor de G, existe um valor já fixo, pré-determinado, mas para nós vai ser somente 6,7. Nada de 6,67, tá? Então, né? Quanto maior a distância, menor será a força, e quanto maior a massa será a força, tá? Aqui é mais uma vez, aqui você tem a massa M1, a massa M2, a distância. Quando você tem essa distância aqui, ela é o quê? Ela atrai, tá? Então você tem a força é igual a G, que é constante G, isso aqui é um valor fixo, a massa de M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. G é igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Para efeito de cálculo vai ser 6,7, beleza? Então, vamos seguir em frente, tá? Que para nós, esse valor de Gzão aqui vai ser só 6,7. Repetindo mais uma vez aqui para que fique bem entendido para nós aqui, tá? A gravitação, né? Nós temos que ter as considerações, tá? Quanto menor a distância, maior será a força gravitacional, tá? B, quanto maior a distância, menor será a força será nula no infinito, tá? Isso aqui é o gráfico da força em função da distância. Conforme vai aumentando a distância, a força vai o quê? Vai decaindo, tá? E essa curva eu chamo de curva de hipérbole, uma assíntota, tá? Nós temos a lei de Kepler, né, que é famosíssima, tá? Nós temos a lei das órbitas, que a primeira lei de Kepler diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol, elíptica, né, que é uma circunferência achatada, e contém o Sol em um dos focos. A primeira lei de Kepler também é conhecida como lei das órbitas, é enunciada da seguinte forma: todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbita elíptica, estando o Sol em um dos focos. Mas, professor, o que é uma órbita? A órbita é aquela linha tracejada que está em volta do planeta, do Terra, do Vênus, do Marte, de um planeta, tá? Então, você tem, né, esse cara aqui, né, e o do Sol aqui fica um dos focos. Os focos são essas linhas aqui, certo?
nós temos o planeta, a gente chama de afélio, que significa na prática que está longe do Sol, e o periélio, ele é o que? Tá perto do Sol, tá? Então você tem o que? O planeta que ele gira em torno aqui dessa órbita aqui, dessa linha tracejada, e o Sol fica localizado em um dos focos. Não precisa ser no foco 1, pode ser no foco 2 também, mas você não pode ficar em dois focos. Isso não existe na primeira lei de Kepler. Então, se você observar o formato dessa curva aqui, é uma elipse, uma circunferência o quê? Achatada. Nós temos a lei das áreas, tá? Que o segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais, intervalo de tempos iguais, tá? Quando você tem área 1 proporcional ao tempo 1, área 2 proporcional ao tempo 2, tá? Aqui você tem área 1 aqui você tem área 2, tá? Lembra que no periélio a velocidade é maior do que o afélio. Porque quando ele está perto do Sol, né, se torna máxima, e quando está longe se torna mínima. E quanto maior a área aqui que ele abre aqui, maior será a velocidade, correto? Então, a velocidade do Sol é máxima no periélio, a velocidade mínima é no afélio. E a terceira lei, né, é a lei de Kepler, né? Quando falar em questão de distância, de raio, de período, eu vou aplicar a terceira lei de Kepler. Mas para efeito de cálculo, nós vamos utilizar mais a lei dos períodos, tá? A primeira lei, a segunda lei, para nós, terceira série, é mais interessante nós conhecermos o conceito de você ver as coisas como funcionam, tá? Aí eu recomendo, né, a apostila de vocês para que tenha o que? Um complemento, tá? Os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. T1 ao quadrado sobre R3, que é igual a T2 ao quadrado sobre R2 ao cubo, que é constante. Ou seja, isso aqui, né, T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo, isso aqui é uma constante. Beleza? Aí nós temos aí, né, a terceira lei de Kepler, o planeta, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, o raio órbita, unidade lunar, períodos terrestres, e você tem a relação do quadrado do período com o cubo do raio, tá? Não precisa decorar isso aí. Quando vocês precisarem fazer anotações, só ir nessa parte, congela a imagem e anota, ou bate uma fotinho no celular de vocês, né? Então, vamos seguir em frente, tá? Nós temos também a conservação de energia, tá? Que no planeta nós temos o que? Que a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, que é conhecido nosso, tá? Nós temos energia potencial gravitacional, que é menos Gm, m grande, vezes mzinho sobre r, tá? Também existe a conservação de energia. No infinito, tanto energia cinética como energia potencial são zero, tá? E quando você iguala energia potencial com a energia cinética, você vai ter o que? Uma nova grandeza, tá? Essa velocidade aqui, que é raiz quadrada de 2gm sobre r, nós chamamos de velocidade de escape. Ela não depende da massa do planeta, tá? Embora tenha um valor de m ali, mas ela não depende, tá? Essa velocidade na prática é a velocidade do foguete que ele usa para poder escapar do planeta Terra, tá? Isso que nós chamamos de velocidade de escape. Então, continuando, né, na velocidade de escape, né, ele diz o seguinte, que para colocar um objeto em órbita ao redor da Terra ou qualquer planeta, como fazemos com satélites artificiais a partir de sua superfície da Terra ou do planeta, que pode ser Mercúrio, pode ser Vênus, pode ser Júpiter, devemos lançá-lo com a velocidade mínima, de modo que ele não mais retorne, né? É isso que nós chamamos de velocidade de escape, a velocidade mínima para poder fazer o quê? Uma nave, um satélite para fora daquele planeta, correto? Que basicamente, né, é o foguete, né, que faz com essa velocidade de escape. Aqui tem os cálculos aqui, tá? Velocidade de escape nós já vimos que V é igual a raiz quadrada de 2 vezes Gm sobre R, que é a constante da gravidade, a massa da Terra sobre o raio. Da velocidade de escape é igual 2 vezes 6,67 vezes 10 a menos 11
vezes 5,98 vezes 10 a 24 sobre 6,38 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo os cálculos aqui, vai ficar o quê? 11,2 vezes 10 a 3 metros por segundo, tá? Se você, para poder transformar para quilômetro, vai ser 11,2 km por segundo, tá? Os dados vão ser dados e mostrando para vocês que a velocidade mínima para poder escapar é 11,2 km por segundo, seja o satélite, seja o foguete, é aquela velocidade mínima. Isso é proveniente da conservação de energia. Nós conhecemos dois tipos de energias principais: energia cinética e energia potencial. Energia do movimento, que é energia cinética, e energia potencial, que é do corpo. Beleza? E nós vamos para os nossos exercícios complementares, né? Para que nós possamos manusear as fórmulas, né? Nossas equações aí, tá? Calcule a força gravitacional entre duas massas M1 igual a 2 kg e M2 4 kg, separada por uma distância de 3 metros, tá? E G é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado sobre quilograma quadrado. Apesar que é 6,67, mas para nós aqui é 6,7, tá? Uma dica importante, quando vocês forem fazer isso no vestibular e exigir que faça por 6,67, né, perdão, você simplesmente arredonda e marca o resultado mais próximo, tá? Então aqui, ó, aplicamos a relação que a força é o que? G M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Quem é G? 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes 2 vezes 4 sobre 3 ao quadrado. Então, fazendo essas contas aqui, que é 6,67 vezes 8 dividido por 9, 5,95 vezes 10 a menos 11 Newton. Com base nos seus conhecimentos acerca da primeira lei de Kepler, assinale a alternativa correta. A velocidade de translação de um planeta que orbita o Sol é sempre constante ao longo da órbita? Não, porque se for no periélio é máxima e no afélio é mínima. B, a razão entre o quadrado do período orbital que orbitam a mesma estrela, o cubo do raio, suas órbitas é constante? Não está errado, tá? Mas não é a primeira lei de Kepler. Tá? Terceira lei. A letra C, a órbita dos planetas em torno do Sol é elíptica e tem o Sol em um dos seus focos? Sim. A lei imaginária que liga a Terra até o Sol varre áreas iguais em tempos iguais, que períodos iguais? Tempo é a mesma coisa. Nesse caso, a segunda lei de Kepler, não primeira. E letra E, a velocidade de translação dos planetas depende da distância que o planeta se encontra no Sol, com certeza. Se ele estiver perto do Sol, do periélio vai ser máxima, e se estiver longe no afélio vai ser mínima. Então a alternativa é a alternativa C, tá? Que de acordo com a primeira lei de Kepler, a órbita do planeta em torno do Sol é uma elipse, tá? E o que o Sol é um de seus focos, alternativa C, tá? Elipse é uma circunferência, tem uma superfície que nós chamamos de superfície cônica, tá? Juntamente com parábola e com hipérbole, é achatada, tá? A questão 3. A força gravitacional entre o satélite e a Terra é F. Se a massa desse satélite fosse quadruplicada e a distância entre o satélite e o centro da Terra aumentasse 2 vezes, o valor da força gravitacional seria: a massa fosse quadruplicada, vai ser 4m, e a distância do satélite centro da Terra, ele fizesse o quê? 2 vezes, então vai ser 2 vezes d ao quadrado, ou 2 vezes r. E o valor da força gravitacional seria... Aí tem que fazer a conta, né? Então você tem o valor de Gm, M1, M2 sobre d ao quadrado, que nesse caso aqui nós temos que fazer uma correção. É por isso que eu dei uma olhada aqui atrás aqui, para poder retificar aqui, tá? Aí vai ficar 4 aqui, que nesse caso aqui vai ficar 1. Tá? Então a massa foi quadruplicada e a distância foi aumentada 2 vezes. Aqui embaixo tá ok, tá? Então vai ser 4 GM1 M2 sobre
2 ao quadrado, 4 de M1 vezes M2 sobre 4. 4 por 4 fica 1. Aí fica GM1 vezes M2 sobre D. D2 aqui, tá? Para ficar joinha. Então aqui, inclusive, como se nós estivéssemos corrigindo no quadro. Então, isso aqui é a fórmula da força, tá? Que corresponde a essa situação aqui em cima aqui. Então vai ficar F igual a F' aqui. Concluímos o exercício, tá ok? Tá joia. A questão 4. Um satélite leva 24 dias para entrar em órbita, sendo que o planeta tem 20 km de raio, e em seguida deseja colocar o mesmo satélite a uma distância de 40 km. Quantos dias levará para que o satélite fique em órbita? Ou seja, ficar em torno do planeta. Então, nesse caso aqui, é a terceira lei de Kepler, né? Quadrado do período sobre o cubo do raio. Então, fornece que é T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a T ao quadrado igual a R ao cubo. 24 ao quadrado, que é igual, quer dizer, sobre 20 ao cubo, que é igual a T2 sobre 40 ao cubo. 576 sobre 8.000, que é igual a T2 sobre 6.400. Isso vai cortar com isso, tá? Então, 64.000 aqui, no caso aqui por 8.000 aqui, vai virar 8. Correto? Então, vai ficar 576 vezes 8, que é igual a T ao quadrado. T igual a raiz de 4.608, vai ficar 67,8 dias. Acabou o problema. Agora é a última bateria, né, do nosso exercício da nossa videoaula, tá? Que é o diversos 3, tá? Que calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor do que o raio da órbita da Lua. Considere que o período de rotação da Lua ao redor da Terra é igual a 28 dias, tá? Quando eu falo que é 2 vezes menor, é o que? É R sobre 2, tá? Então, nós aplicamos a terceira lei de Kepler, onde é o que? Quadrado do período sobre R ao cubo, que é quadrado do período, que é igual sobre R ao cubo. Então, o raio da Terra é o raio da Lua por 2. E o raio da Terra é igual ao que? Raio da Lua, tá? Então, o passo seguinte, nós vamos o que? Substituir. Vai ser T ao quadrado sobre R2 ao cubo, que é igual a 28 ao quadrado sobre R ao cubo, tá? Vai ser T ao quadrado, R sobre 8, tudo ao cubo, tá? E 784 sobre R ao cubo. Esse cara aqui vai embora, tá? Que prevalece esse expoente aqui, tá? Então vai ficar 8 vezes T ao quadrado, que é igual a 784. Se você dividir 784 por 8, vai ser o quê? Raiz de 98, que vai ser 9,89 dias. Ou 10 dias aproximadamente. Beleza? A questão 16, o modelo do universo proposto por Kepler, apesar de heliocêntrico, tinha disparidades com o modelo Copérnico. Marque a alternativa que contém tais disparidades, né? Letra A, no modelo Copérnico, as trajetórias dos planetas eram circulares, enquanto no Kepler as trajetórias eram elípticas. Como sabemos hoje, as trajetórias dos planetas ao redor do Sol são elípticas. Lógico, porque a lei de Kepler, ela prevalece essa situação. B, no modelo de Copérnico, as trajetórias dos planetas eram elípticas, então invalida a opção, tá? Porque era do Kepler que é elíptica. Copérnico acreditava que o movimento no céu era circular uniforme. A terceira lei do Kepler mostra que o movimento dos planetas ao redor do Sol é variado. Não. D. Copérnico acreditava também de forma errada que o movimento do céu era circular e uniforme. A segunda lei de Kepler nos mostra que o movimento dos planetas ao redor do Sol, da galáxia, é variado. Não, é o contrário. E letra E, NDA. Então, alternativa A. O modelo de Copérnico é circular, do Kepler elíptico. Então, pessoal, vamos para a questão 18, que sobre as leis de Kepler, assinale as proposições verdadeiras para o sistema solar. Nós vamos responder essa questão de acordo com as 3 leis de Kepler. Primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. E a última, lei dos períodos, tá? O valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando sua trajetória está mais próxima do Sol, é maior, ok? Quando está no periélio, ela é máxima.
do que quando está mais afastado do mesmo. Quando está no afélio, realmente a velocidade é mínima, tá? Então tá ok. Os planetas mais afastados do Sol têm um período de revolução em torno do mesmo maior do que mais próximo. O Mercúrio é menor porque é mais próximo do Sol, e Júpiter e Plutão, né, que voltou a ser um planeta, tem um período de revolução muito maior, tá? Ok? Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol devido à sua inércia. Não. O que importa para a questão de período é o raio, tá? O Sol está situado num dos focos da órbita elíptica de um dado planeta. Sim, inclusive é um dos fatores que comprova a primeira lei de Kepler, tá? 16. Quanto maior for o período de rotação de um dado planeta, maior será seu período de revolução em torno do Sol. Errado. No caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência. Errado. Dê como resposta a soma dos números procede às proposições corretas, tá? A primeira lei de Kepler fala que qualquer planeta, a órbita é uma elipse, tá? E o Sol sempre vai estar o quê? Um dos focos, tá? Então é basicamente a primeira, a segunda e que tem o número 8. Então, 1 mais 2, 3, com mais 8 igual a 11. Fechou. A questão 19. Dois satélites de um planeta têm período de revolução de 32 dias e 256 dias, respectivamente. Se o raio da órbita do primeiro planeta vale uma unidade, então o raio da órbita do segundo terá quantas unidades? Tá? Para poder começar a fazer essa questão, isso é o que? Lei de dois períodos. Tá? Quadrado do período sobre o cubo do raio, ou seja, T2 sobre R ao cubo. Então, né, aplicamos a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, tá? T ao quadrado sobre R ao cubo, que é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo. Então vai ser 32 ao quadrado sobre 1, que é igual a 256 ao quadrado sobre R ao cubo, tá? Isso aqui é o quadrado 1024. Como está aqui em cima, vai multiplicar aqui embaixo, vai ficar o quê? 1024 vezes R ao cubo. 256 ao quadrado é 65,536. Se você dividir esse cara aqui por esse cara aqui, vai ser 64. R ao cubo igual a 64. A raiz cúbica de 64 são o quê? 4. E a resposta é o quê? 4 unidades. A questão 20. A respeito da lei da gravitação universal, marque a alternativa verdadeira. Tá? Então é basicamente o quê? F é igual Gm1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Em outras palavras, a força é o quê? É diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional o quadrado da distância, né? Dentro dessa lógica que nós vamos encaixar a resposta, tá? Nós não precisamos saber o conteúdo todo, mas ter uma leve noção. A preocupação mesmo é em você encaixar na frase mais correta, tá? Letra A. A equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como a de repulsão. Não. A equação da gravitação universal só prevê como força de atração. Repulsão não tem para massa. Tá? Isso foi dito logo no começo da aula. Tá? B. Se a distância entre dois objetos for triplicada, a força gravitacional, então, entre eles, será 6 vezes menor entre dois corpos. Não. Porque o quadrado da distância quanto é? 9, não 3 vezes 2. Não façam isso. Tá? C. Se as massas dos planetas do Sistema Solar sofressem variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Não. Independe da massa, né? D. A força gravitacional é diretamente proporcional ao quadrado da distância que separa dois corpos. Também não. Letra E. A força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Letra E. Isso aí. Tá? Então, de acordo com a definição de força gravitacional, é dado pela relação F igual a Gm1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Vemos que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, letra E que se encaixa. Então, nós chegamos ao final da aula. Para casa, 21 até 24, tá? Da mesma
bateria. Nós vamos ter nossa AD2, que é uma lista de exercício, e façam exercício tranquilamente, tá? Videoaula, refaçam os exercícios complementares e refaçam todos que nós fizemos, que com certeza vocês vão conseguir fazer a questão, tá? Se tiver dificuldade, só tira a dúvida que o professor tira, tá bem? Um grande abraço, até nossa próxima videoaula. Tchau!